Olá, bem-vindos a esse podcast. Essa mesa é composta por mim, Pedro Henrique Sabino, pelo João Victor Ferreira e pela Vitória Marques. E nós vamos falar sobre a crise democrática no século XXI, populismo, cultura cívica e os limites da poliarquia. Hoje nós vamos pensar sobre como a democracia liberal vem enfrentando tensões profundas, especialmente sob os regimes de Donald Trump nos Estados Unidos da América e Jair Bolsonaro no Brasil, e como isso se conecta aos conceitos de poliarquia para Robert Dahl e de cultura cívica para Gabriel Almond e Sidney Verba. Além disso, vamos questionar se essa crise é apenas conjuntural ou se estamos diante de algo mais profundo, o esgotamento de formas políticas, instituições e sujeitos cidadãos. Robert Alan Dahl foi um dos mais influentes cientistas políticos americanos do século XX. Ele é frequentemente considerado o fundador da escola behaviorista em ciência política. Dahl lecionou na Universidade Yale por 40 anos. Seu trabalho se concentrou essencialmente no estudo da democracia, questionando a teoria democrática clássica e reforçando a importância da pesquisa empírica para entender o funcionamento real dos regimes políticos. Ele tem como principal contribuição o conceito de poliarquia, usado para descrever e analisar as democracias modernas. Gabriel Almond foi uma das figuras mais proeminentes da ciência política americana do século XX, pioneiro nos estudos de política comparada e cultura política. Se formou na Universidade de Chicago e lecionou em universidades de prestígio, incluindo a Universidade de Yale, a Universidade de Princeton e a Universidade de Stanford, onde passou a maior parte de sua carreira e se tornou professor emérito. Já Sidney Verba foi um cientista político e bibliotecário americano, cujo trabalho se concentrou principalmente em política comparada e participação política nos Estados Unidos e em democracias desenvolvidas. Graduou-se na Universidade de Harvard e obteve seu mestrado e doutorado na Universidade de Princeton. Lecionou em diversas instituições de elite, incluindo Princeton, Stanford e a Universidade de Chicago. Em 1972, retornou a Harvard, onde permaneceu pelo resto da sua carreira. Sim, e para isso ficar mais concreto, a gente também vai trazer um caso aqui muito recente, que é uma operação policial do Rio de Janeiro, que foi acusada de configurar uma chacina continuada. Esse caso vai servir como uma ilustração de como a erosão institucional, as dinâmicas de poder e os afetos públicos se entrelaçam. Porque falar de cultura cívica ou de poliarquia não é só pensar na teoria, é ver como no terreno social a confiança se rompe, os direitos se reduzem e os sujeitos são colocados à margem. E talvez, mais radicalmente, será que crise é o termo correto? Ou será que isso que chamamos de crise é apenas a revelação de um esgotamento estrutural, uma saturação das formas políticas que julgávamos estáveis? A democracia, como a entendemos, pode ser menos uma promessa de emancipação e mais uma tecnologia de governo, uma maneira de gerir vidas, organizar espaços e canalizar o conflito para dentro de moldes previsíveis. Dahl concebe a poliarquia como um regime em que temos competição eleitoral, participação, liberdades civis e oposição organizada. Mas ele também observa que esse regime está longe da democracia ideal, ou seja, a participação plena de todos em todas as esferas. O que temos é uma forma regulada da democracia, uma democracia possível. Isso já coloca limites. Democracia não é deixar tudo correr solto, mas instituir regras, mediações e instituições. E essas mediações são frágeis, na medida em que dependem de certa cultura política, dos valores públicos e da confiança. Para que um regime seja considerado uma poliarquia, ele deve preencher um conjunto de 8 garantias institucionais, ou condições mínimas. A primeira é a liberdade de formar e aderir a organizações. A segunda é a liberdade de expressão. A terceira é o direito a voto. A quarta é o direito de disputar cargos públicos. A quinta são as fontes alternativas de informação. A sexta são as eleições livres e justas. A sétima são instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam dos votos e de outras manifestações de preferência. E a oitava é a inclusão de todos os adultos no processo de participação e voto, ou seja, o sufrágio universal.
Já o conceito de cultura cívica de Almond e Verba é uma cultura política mista que combina harmoniosamente três tipos de orientação que os indivíduos podem ter em relação ao sistema político. A primeira é a orientação paroquial. O indivíduo tem pouca ou nenhuma consciência do sistema político nacional e de seu próprio papel nele. As orientações estão focadas em questões locais e familiares. A segunda é a orientação de sujeição. O indivíduo tem consciência do sistema político e dos outputs, como a burocracia, leis e serviços, mas se vê de forma passiva, como um sujeito que obedece, sem se considerar um participante ativo ou capaz de influenciar os inputs, que são as tomadas de decisão. E por terceiro, temos a orientação participante, que o indivíduo compreende integralmente o sistema político e sua própria importância, como ator político, sente-se capaz de influenciar e participar ativamente dos processos políticos. É uma fusão equilibrada e harmoniosa dessas três orientações, e ela é caracterizada por combinar a atividade e a participação do tipo participante com a passividade e a aceitação do tipo sujeito e a orientação local do tipo paroquial. O cidadão é ativo e engajado, mas não em excesso, o que poderia desestabilizar o sistema. Há uma prontidão para a participação quando necessário e um sentimento de que se pode influenciar, chamado de competência subjetiva, mesmo que a participação real não seja constante. E existe um nível de confiança nas instituições políticas e um sentimento de lealdade ao sistema político como um todo. Não é? E aqui a cultura cívica de Almond e Verba entra com força. Eles defendem que a estabilidade democrática depende de cidadãos que conhecem o sistema político, participam desse sistema, aceitam a autoridade, respeitam os demais e esperem que o Estado funcione. Mas esse ideal já parte de um contexto bastante específico. Sociedades relativamente homogêneas e com médias de taxa de participação, né? Igual eu já falado anteriormente. No Brasil contemporâneo, coexistem altíssimas desigualdades, forte segmentação social e uma mídia cada vez mais polarizada. Então aí vem a pergunta: como manter uma cultura cívica que suporte instituições quando os sujeitos não se veem representados? Ou quando essas instituições passam a agir com violência e impunidade? Isso toca numa fragilidade central da poliarquia. Ela depende da crença de que as instituições são legítimas, que as regras serão cumpridas e que a oposição poderá recusar pacificamente os resultados. Quando essa crença se desfaz, por exemplo, quando operações policiais são percebidas como chacina, o contrato simbólico entre Estado e sociedade se rompe. Se o Estado viola seus próprios pressupostos de controle, legitimidade e justiça, então o que resta da democracia? E talvez isso mostre que a poliarquia de Dow nunca foi um horizonte emancipatório, mas um dispositivo de contenção. O que ele chama de limites realistas da democracia, entre aspas, é o reconhecimento de que a soberania popular só pode existir sobre vigilância, ou melhor, sobre uma forma de mediação institucional. É justamente o medo do excesso, do desejo, daquilo que escapa à representação. Na ótica de Deleuze e Guattari, o Estado é uma máquina que captura fluxos. A democracia liberal é uma das formas mais sofisticadas de captura, que transformam o desejo em opinião pública e o conflito em administração. E agora vem o paradoxo máximo. Quando as instituições começam a se mover para além da mediação democrática, como nos casos em que governos ou forças estatais agem como se estivessem fora da lei, o sistema parece funcionar, muito entre aspas, à maneira de exceção. No Brasil, no caso da recente operação do policial do Rio, a acusação é de que o Estado, ou pelo menos o governo estadual, legitimou ou permitiu uma ação que ultrapassa as regras normais de uso da força. Isso revela tensão entre a lógica liberal da regularidade institucional e a lógica extra-institucional da exceção, tão típica nos regimes populistas ou autoritários.
populismo surge como um fenômeno que desafia diretamente as mediações que a poliarquia exige. Líderes, como Trump ou Bolsonaro, se colocam como vozes autênticas do povo, em oposição ao sistema. Isso significa dissolver a diferença entre representação e participação, e ao mesmo tempo fragilizar as instituições que fazem essa representação possível. Dow não previu muito bem como as democracias poderiam ser minadas por dentro, por meio de um uso dos mecanismos de representação para corroer as regras. Levitsky e Ziblatt, em Como as Democracias Morrem, argumentam que as democracias morrem não apenas com golpes, mas por dentro, através de eleitos que desmontam os freios e contrapesos. Como já sabemos, o sistema de freios e contrapesos é fundamental para a democracia, garantindo o equilíbrio de poder entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e impedindo a concentração de poder em um único líder. Tanto Jair Bolsonaro quanto Donald Trump tentaram minar esse sistema, por exemplo, quando Bolsonaro desferiu ataques ao judiciário, desafiando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, através de ataques verbais a ministros do Supremo Tribunal Federal, questionando publicamente sua legitimidade e decisões, especialmente aquelas relacionadas a investigações que envolviam ele e seus aliados, além de alegar perseguição política e abuso de poder, alterações e discursos que ameaçavam as instituições democráticas limitados. Além disso, sem apresentar provas concretas, Bolsonaro questionou repetidamente a confiabilidade das urnas eletrônicas e defendeu o voto impresso, levantando dúvidas sobre a transparência do processo eleitoral. Isso buscava minar a confiança popular do resultado, caso fosse derrotado. Ele também obteve apoio no Congresso, poder legislativo, por meio da liberação de recursos, enfraquecendo o papel fiscalizador e a independência do legislativo, através do mecanismo de emendas parlamentares conhecidas como orçamento secreto. E após a derrota nas urnas em 2022, Bolsonaro e seus aliados mais próximos foram investigados por supostamente tentarem usar a máquina pública e até mesmo as Forças Armadas para reverter o resultado eleitoral e impedir a posse do vencedor. Além disso, tivemos os ataques do 8 de janeiro de 2023, que foi um dos eventos mais críticos da história democrática recente do Brasil. Naquele domingo, milhares de manifestantes que protestavam contra o resultado da eleição presidencial de 2022 e pediam uma intervenção militar, invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Os atos de 8 de janeiro são considerados pelas autoridades brasileiras e pela Procuradoria-Geral da República como uma tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Já as alegações contra Trump se concentram em seu relacionamento com a Suprema Corte, o Departamento de Justiça e suas ações pós-eleição de 2020. Trump foi acusado de tentar usar o Departamento de Justiça, órgão do Poder Executivo, mas que deve ser politicamente independente, para investigar seus oponentes políticos e proteger seus aliados, politizando a aplicação da lei. Ele também atacou e descredibilizou publicamente o FBI e outras agências de inteligência, quando estas conduziam investigações desfavoráveis a ele ou seus associados. Assim como Bolsonaro, Trump desconsiderou e criticou publicamente decisões e juízes que lhe eram desfavoráveis. Trump recusou-se a aceitar o resultado na eleição de 2020, alegando sem provas fraude generalizada. Essa ação minou a tradição democrática de transferência pacífica de poder. Ele pressionou autoridades estaduais e federais para que alterassem os resultados da votação. O ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Congresso dos Estados Unidos da América, incentivado por seus discursos, foi um ápice na tentativa de anular a certificação dos votos eleitorais, um passo final no processo de freio e contrapeso exercido pelo Legislativo. E, empiricamente, isso é claro. O discurso populista mobiliza afetos, símbolos e desconfianças. A cultura cívica tradicional pressupõe que os cidadãos são moderados, críticos e informados. Mas o populismo reconfigura isso. O importante não é a deliberação, mas a identificação emocional. Na recente operação no Rio, vemos algo parecido. O uso do Estado como instrumento de hostilidade e não só de contenção democrática contra um inimigo interno.
Quando o Estado assume o papel de agressor em nome da ordem, ele desconstrói a lógica de proteção e representação da poliarquia. As instituições que deveriam filtrar ou mediar esses impulsos, ou seja, os partidos, a imprensa livre e o sistema judiciário, mostram fraquezas. E quando os operadores do Estado parecem agir como se estivessem acima ou à margem da lei, a própria poliarquia se torna um ritual vazio. E a crise então deixa de ser institucional apenas e passa a ser estrutural. Pois é. E se olharmos à luz do pós-estruturalismo, o populismo e essas operações são sintomas, não causas. O sintoma de um sistema que já perdeu a crença nas suas próprias ficções. Tiquin falava da fábrica do cidadão, um processo de fabricação de sujeitos ajustados ao império da visibilidade, da normalização. O populismo rasga essa máscara, mas só para instaurar a outra, o espetáculo da autenticidade. Trump e Bolsonaro encenam a destruição da política institucional. E o caso da chacina revela isso de modo brutal. O Estado vira máquina de morte, não apenas de governo. Nick Land diria que isso é derretimento, dissolução acelerada de formas estáveis. Nesse derretimento não há mais espaço para sujeito cívico, de Almond e Verba, nem para a racionalidade gradual de Dow. O que resta é o desejo em curto-circuito com a máquina digital, a produção de ressentimento como forma de identidade política. Mas é importante também observar que esse derretimento não gera automaticamente autonomia ou emancipação. Muitas vezes cria desamparo, violência, erosão de direitos. Por isso, a discussão sobre cultura cívica se mostra ainda mais necessária. Se os sujeitos não têm os meios para se engajar de forma democrática, se as instituições não oferecem canais reais, então o espaço político vira terreno para autoritarismos e excessos. E é curioso como esse tipo de evento, como a chacina do Rio, também produz uma espécie de pedagogia política do medo. O populismo se alimenta desse medo, mas não para dissolvê-lo, para administrá-lo. O Estado moderno sempre funcionou assim, com uma máquina de gerir a vida e a morte, o que Foucault chama de biopolítica e necropolítica. E quando a democracia liberal entra em crise, o medo se torna a nova linguagem de governabilidade. O inimigo muda de rosto. Ora é o comunista, ora o criminoso, ora o inimigo interno. Mas o mecanismo é o mesmo. A produção de um corpo a ser controlado, excluído ou eliminado. É nesse sentido que o populismo, as operações policiais violentas e a própria erosão das instituições não são desvios da democracia liberal, mas efeitos dela, sintomas do seu próprio modo de funcionamento. Então chegamos ao ponto. Se o poder se dispersa, se as instituições se degradam, como pensar a ação coletiva, a responsabilidade democrática? Dow acreditava que a democracia dependia de arenas de contestação e de um povo informado. Hoje as arenas são infinitas, temos bolhas de rede, câmaras digitais, espaços informais. E o povo não aparece mais como uma massa homogênea, mas como uma multiplicidade fragmentada. A idealização da deliberação racional parece cada vez mais distante. E, olhando para a cultura contemporânea, vemos que a política vira moral. As pesquisas mostram que opiniões raramente mudam por argumento, mudam por identificação ou por pertencimento. A confiança institucional cai, a polarização sobe. E, no caso brasileiro, quando as operações, como a que vimos no Rio, são acusadas de chacina, isso sinaliza que a própria lógica de direitos humanos e de Estado de Direito está sendo repudiada ou colocada em segundo plano. Ou seja,
A crise da democracia não é apenas uma crise das instituições, é uma crise da vida pública, de como nós relacionamos uns com os outros, de modo como construímos sentido coletivo. Talvez o que sobra não seja um grande programa, mas uma experimentação micropolítica. Deleuze e Guattari dizem que pensar é fazer uma guerra contra as formas fixas de pensamento. No volume da revista estadunidense Catastrophic, fala-se da urgência de tornar o pensamento perigoso de novo, de romper com a passividade acadêmica. Talvez a democracia do século XXI não precise ressuscitar o velho liberalismo, mas inventar outras formas, não de instituição, mas de coexistência, de prática política que se recusa a ser capturada pela máquina estatal ou pelo espetáculo populista. E isso não significa recusar toda forma de organização, mas repensar o organizar num mundo em que o social se tornou um campo de guerra difusa, circulante. Isso é interessante porque até dentro da ciência política, há autores que falam sobre repensar a política para além do Estado, como James C. Scott. Ele foi um cientista político americano e antropólogo especializado em política comparada. Ele foi um estudioso comparativo de sociedades agrárias e não estatais, política subalterna e anarquismo. Sua pesquisa principal se concentrou em camponeses do Sudeste Asiático e suas estratégias de resistência a várias formas de dominação. Ele fala sobre repensar a política para além do Estado, através da ideia das formas de resistência infrapolíticas, que seriam microgestos de desconformidade que estão para além da burocracia e do formalismo. Talvez a democracia do futuro esteja mais nesses movimentos de autonomia do que em grandes instituições centralizadas. Mas precisamos sempre manter atenção à desigualdade material. A dissolução das formas institucionais não atinge todos da mesma maneira. Tem quem viva o colapso como uma oportunidade e quem viva como vulnerabilidade. E, no Brasil, com índices de desigualdade ainda muito elevados, a erosão institucional pode significar catástrofe para os mais frágeis. Então, pensar a crise democrática também é pensar quem suporta esse colapso e quem é sacrificado por ele. Eu acho que o niilismo é uma das etapas, e não um destino. É quando percebemos que o realismo democrático de Dow e a maturidade cívica de Almond e Verba eram, na verdade, fantasias de estabilidade. Depois que isso desaba, como no caso da chacina ou da deslegitimação institucional, o que resta é reconstituir formas de estar juntos, sem pretensão de totalizar. Deleuze fala em linhas de fuga, saídas que não são soluções, mas desvios criadores. Talvez, afinal, a democracia do século XXI não esteja em crise. Talvez ela esteja se desfazendo. E isso seja, paradoxalmente, uma abertura para outras formas de política. Então a questão deixa de ser como salvar a democracia e passa a ser o que podemos criar nas ruínas dela. E talvez esse seja o ponto de convergência entre o institucional e o pós-estrutural. Ambos estão tentando imaginar como continuar pensando a política quando as velhas categorias já não dão conta. Então, por final, o que a gente tentou mostrar aqui é que a crise democrática não é apenas institucional, mas também existencial. Ela atravessa os sujeitos, as formas de vida, as maneiras de sentir e de se relacionar com o poder. Não se trata apenas de reformar instituições, mas de compreender o mal-estar social, emocional e simbólico que se espalha. E no Brasil, quando vemos operações policiais que levantam suspeitas de chacina, percebemos que não estamos falando de falhas pontuais. Estamos falando de mecanismos profundos de deslegitimação. E ao revisitarmos Dow e Almond e Verba,
percebemos que seus modelos ainda têm utilidade, mas talvez mais como diagnósticos do passado do que guias para o futuro. Eles nos lembram de onde viemos, mas não para onde vamos. O que temos que fazer agora é pensar uma democracia que aceite o dissenso, a incerteza e a pluralidade como condição, e que reconheça que as instituições podem falhar. Sim, e talvez o destino não seja restaurar a democracia, mas atravessar a sua dissolução sem medo. Se há um futuro político, ele não está em uma nova ordem, mas em uma nova imaginação. Uma imaginação perigosa, como dizia a revista Catastrophic. Ela apenas transforma o pensamento em ato e a crítica em experimentação. E se a democracia liberal se revela incapaz de conter a violência estatal, a polarização e o ressentimento, então cabe a nós imaginar outras formas de vida pública, outras alianças, outros modos de resistência.